formada em Sociologia e com uma enorme bagagem como membro de associações e conselhos. E com o tema Grandes Pautas do Agro, Desafios e Oportunidades, vamos receber com aplausos Teca Vendramini. Só um aviso, hoje às 16 horas haverá uma palestra do palestrante Pablo Marçal, com o tema Exponencialidade do Agronegócio, aqui no auditório 1 mesmo. Gente, boa tarde. Subir aqui não é fácil. Com esse auditório desse tamanho, ali lá fora, que cabe 600 e tantas pessoas, eu acho que tem mais da metade. Não é fácil para mim. Obrigada. Uma honra muito grande. Saí ontem de São Paulo, vim bater aqui. Conheci ontem Rio Verde, um erro meu de nunca ter chegado até aqui. Cheguei em Goiânia, vim para cá e ver esse caminho maravilhoso do agronegócio chegando até a nossa Rio Verde. Eu agradeço muito o convite da Comigo. Andei um pouquinho aí hoje num sol danado, estou suada aqui igual todo mundo, na feira, grandiosa, assim, espetáculo de ver vocês. E conheci o seu Antônio hoje, né? Então, eu fiz questão, procurei, eu queria conhecer seu Antônio, agradecer o convite, que é ele que me convidou, o nosso anfitrião é ele, que me trouxe até aqui. E fiquei sabendo que a Comigo foi fundada por 50 fazendeiros, né? E ainda tem alguns que estão por aqui com a gente. E a Comigo cresceu desse tamanho que ela está hoje. Parabéns. Parabéns para vocês, e principalmente de vocês estarem continuando e trabalhando aí no agronegócio. O que eu vim falar hoje com vocês? Eu sou presidente da Sociedade Rural Brasileira, que é uma entidade que tem, esse ano faz 103 anos, e eu tenho acompanhado algumas pautas do agronegócio. Então, falar um pouco desses desafios, né, que a gente está vivendo, tudo que nós estamos acompanhando aí. Eu vou tentar passar, acho que a gente está com um probleminha aqui com o meu passador, mas vamos ver se eu consigo, senão eu vou pedir ajuda para o meu amigo lá atrás. Já começamos. Oba, deu certo. Gente, isso aqui, eu tenho só 3 slides para falar o que vocês já sabem, o tamanho do agronegócio, o tamanho da gente, o que a gente está fazendo. Hoje, isso daqui vai ser atualizado amanhã pela Conab. A gente trabalha, é isso que vai mudando. Conforme a minha fala, conforme eu vou andando pelo Brasil e falando, a gente está trabalhando hoje com uma expectativa de uma safra de 265 milhões de toneladas. Não é pouco, isso aqui é coisa grande. Nós temos hoje 72 milhões de hectares semeados aí, trabalhando aí pelo nosso Brasil. Outra coisa que eu acho muito importante quando eu falo do agro, e não vou falar no final da minha palestra para vocês, principalmente fora do agro. Hoje eu estou aqui sentada, que eu falo que é num ambiente muito propício para mim. Eu estou entre nós, mas eu falo fora do agronegócio. Esse que eu falo que é um dos meus maiores desafios, levar a nossa fala para fora do agro. E eu falo esse número aqui. O nosso valor bruto de produção agropecuária de 2022, gente, é 1 trilhão. É 1 trilhão e 200 milhões. E nós subimos aí 4%, 4,3%. Exportações, todo mundo aqui acompanhou, né? O que nós acompanhamos aí? Hoje de manhã, a minha amiga Lígia estava aqui conversando com vocês, fazendo uma palestra. Gente, 2 anos de Covid ferrado, né, que a gente viveu. Foi 1 ano e pouco de Covid, aquele primeiro, e a gente trabalhando. Todo mundo trabalhando, o agronegócio bombando. E o quê? Exportações. Ela explicou muito bem hoje de manhã, não preciso me prender nisso daí. E o que nós tivemos de sorte para ter, né? Isso aqui é o primeiro trimestre agora, são os primeiros 3 meses. Nós tivemos só agora em 2022, isso aqui, 16 bilhões, né, de dólares. Nós subimos só nesse primeiro trimestre 61%. Eu assustei hoje, eu estava revendo minha apresentação e liguei até para uma pessoa que trabalha comigo, falei, mas é isso mesmo? Falei, é. Esse primeiro trimestre, nós subimos 61% disso. E o que isso aqui também tem a ver? Tudo bem, é trabalho meu, de vocês, eu sou produtora rural também, como a maioria que está aqui,
mas é o trabalho de uma mulher que é a nossa ministra da Agricultura, né, a Tereza Cristina, nossa parceira, amigona, que abriu, gente, mais de 200 pontos aí pelo mundo inteiro, e 60 países que a Tereza trabalhou. Mas, gente, a gente só tem coisa bacana, né? Eu acho que a gente só fala de coisa, esses números que eu falo, que são números astronômicos, o agronegócio dando emprego. Na época do Covid, eu tinha o prazer grande de falar que o agronegócio era o único que estava contratando. Naquele primeiro momento foi. Só a gente contratou. Depois que vieram construção, vieram os outros. Mas não é só isso. Nós temos desafios imensos no agronegócio. E eu trabalho com isso muito. Trabalho acompanhando esses grandes desafios que a gente vive e que nós estamos vivendo atualmente. O primeiro desafio, eu trouxe até uma colinha aqui, que é para eu não esquecer de falar algumas coisas que eu acho muito importantes. Isso aqui, para mim, é o mais importante de tudo que tem aqui. E onde eu ando, onde eu encontro com o produtor, ele me fala disso, segurança jurídica. Segurança jurídica, o que é para mim e para vocês? Princípio democrático, com certeza. Segurança jurídica, para mim, é livre iniciativa, que a gente possa comercializar, viver e produzir do jeito que a gente realmente, essa livre iniciativa, a gente possa caminhar nisso. E é, principalmente, o direito à propriedade privada. Isso aqui é muito importante para o agronegócio, com certeza, e a sociedade rural brasileira sempre batalhou com esse tema aqui, com essa pauta. Gente, regularização fundiária é uma outra pauta que eu tenho acompanhado muito aí no Brasil. Opa, tem um papel aqui. Esse governo, de novo, falar bem aí da minha ministra, da nossa, e principalmente o INCRA, caminhou, o nosso presidente do INCRA, caminharam muito nessa questão, e eu pude acompanhar nesses 2 anos aqui. Isso daqui é um pouco do que eu andei pelo Brasil. Essas fotos aqui são um pouco antes de uma entrega de título que eu participei no Pará. Quando eu falo de regularização fundiária, eu falo que é um resgate histórico que nós temos que fazer. Quantas famílias que vocês aqui não conhecem ou já ouviram falar, que largaram tudo, em alguns estados, e subiram, foram abrir, de repente, até aqui. Nós temos algumas pessoas, né, que fizeram esse êxodo, eles fizeram essa caminhada. Eu falo que regularização fundiária é a titulação, né, de propriedade, aí, com certeza, de ocupações assim, de antigos projetos aí, que a gente sabe, de colonização do INCRA e assentados da reforma agrária. Hoje, né, nesse governo, foram entregues, até agora, 340 mil escrituras aí lavradas. E a gente tem uma ideia, até o final desse ano, de chegar a 500 mil escrituras. Sinceramente, os outros governos não tiveram o que está acontecendo agora no Brasil. Quando eu falo de regularização fundiária, de novo, eu acho que é uma segurança. É uma segurança que, para esse produtor poder produzir, de novo, ter a sua propriedade privada regularizada. A gente sabe muito bem o que é isso daí, a importância que é para a gente, produtor rural. Aqui foi uma entrega de título com o presidente Bolsonaro, foi uma das que eu participei, isso foi em Marabá, e a gente lá participando, uma satisfação muito grande que as pessoas têm quando chega o seu título, né, na sua mão, e a gente fazendo parte disso daqui. Outra grande desafio que eu considero para o agronegócio, eu coloquei alguns que eu acho assim, muito importante, é a regularização ambiental. Né? A regularização ambiental, gente, são alguns pontos. Todo mundo aqui sabe, a maioria que é produtor ou trabalha com produtor, que a gente não consegue se regularizar em muitas situações. Né? Quantos de novo, eu estando com o produtor, conversando com eles falam isso, tem essa dificuldade. Quantos produtores que não pedem essa regularização, entram em algum órgão e isso não anda de alguma maneira. Né? Esse é um fato do Brasil, está caminhando. Mas a gente tem muito essa dificuldade. Quando eu falo, né, de regularização ambiental, é falar do nosso CAR.
né? Agora, nesse último ano, a gente começou a caminhar no Analisa CAR, né? Hoje, nós já estamos na validação do CAR, que é super importante para a gente mapear o nosso Brasil, para a gente mapear o agronegócio. E nós estamos chegando no PRA, né, que é o PRA, que seria para todos nós nos adequarmos depois do CAR. Isso vai acontecer. E só para vocês terem uma ideia, de novo falando do Pará, que é um estado que eu já fui, acho que mais vezes do que os outros aí nesses 2 anos, o Pará, no ano retrasado, ele tinha de CAR só 3% a 4% de CAR validado. Então, tem um Brasil, tem várias situações, essa aqui é uma que eu falo que tem um Brasil inteiro para fazer ainda, um Brasil inteiro para andar. Tem muita coisa ainda que a gente vai ter, né, o governo, a gente mesmo, como iniciativa privada, nós temos muito que caminhar, tem muita coisa para andar dentro desse tamanho do nosso código, do nosso agronegócio. Gente, outra coisa que eu pus junto com regularização ambiental é o nosso Código Florestal Brasileiro. Não vou perder tempo aqui falando entre nós, né? De novo, eu estou num ambiente muito seguro aqui, que não estou fora do agronegócio, que é exaltar o nosso Código Florestal Brasileiro, que é, sim, o mais rígido do mundo, com certeza, né? Não existe nenhum outro país do mundo que tenha um Código Florestal como o nosso. E o que eu me coloco sempre como representante de uma entidade completamente contrária a algumas ações aí do judiciário que tentam invalidar o nosso código, dependendo de algum estado ou alguma região. A gente tem muitas ações e a gente se coloca de uma maneira muito contrária a tudo isso, né, sendo várias ações que estão sendo encaminhadas aí ao Poder Judiciário. E a gente pede, acho que vocês, comigo, os representantes daqui, que o nosso código seja efetivamente cumprido, que ele seja, de alguma maneira, defendido. Eu falo, às vezes, quando eu tenho oportunidades, eu falo, gente, o Código Florestal, eu, como produtora rural, é a minha lei. Sou ele que eu sigo. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui também. Então, a importância da gente defender sempre o nosso código. Olha, isso aqui é uma outra pauta que eu acompanho aí no Brasil. Todo mundo aqui já sabe, é uma pauta muito difícil, até porque a gente tem uma cobrança pública muito grande, né, de quem é fora do agronegócio. E o que a sociedade rural brasileira, né, falando aí em nome dos produtores, a honra que eu tenho de falar, é que a gente segue, sim, o marco temporal, né, da Constituição de 88. E falar que algumas demarcações que, né, de alguma maneira, tentam ser feitas aí, que não levam em conta o marco temporal, elas causam uma instabilidade muito grande. É o que a gente está vendo hoje no Brasil, né? A sociedade rural brasileira, ela é amicus curiae em uma ação que está no STF. A gente tenta, de alguma maneira, participar muito disso de uma maneira efetiva, né? Hoje, acho que faz 1 mês e pouco que eu encontrei até um representante da FamaSul, o novo presidente, que é uma pessoa muito bacana, que assumiu agora, e ele me contou um número que é público. Hoje, no Brasil, no Mato Grosso do Sul, tem 140 fazendas invadidas por índios e 100 reintegrações de posse que não conseguem de volta essas propriedades. A gente sabe, eu estou falando de um estado só, né, que a gente está com esse problema muito grande aí no Brasil. E o que eu falo, de novo, né, fácil eu falar aqui hoje aqui junto com vocês, mas é que a gente não pode pagar essa conta sozinho, né? Com certeza o produtor rural que mantém as suas terras de uma maneira justa, né, de uma maneira legítima, não pode. Eu considero, sim, nos meus desafios do agronegócio, esse aqui um grande desafio que a gente está discutindo e vendo se arruma um consenso aí para a gente sair um pouco disso daqui. Gente, conectividade, eu considero, sim, também um desafio aí para a gente.
Quando eu falo de conectividade, eu falo assim, gente, não é falar no telefone, é demanda de novas fibras, né? Eu acho que falar de futuro é falar do que eu vi aqui hoje, na Feira da Comigo, andando aqui com vocês, sabe, é uso de novas tecnologias. É isso que eu vi aqui dentro hoje. Então, o que nós precisamos? De conectividade, nós precisamos, sim, dessas novas fibras, né? Eu acho que eu vi aqui hoje um ambiente de inovação, né? Andando por aqui, é um espetáculo ver tudo o que está acontecendo. Esse Brasil que eu vi hoje aqui dentro, forte, sabe? Quando a gente fala pulsando mesmo, com tudo isso aqui, o que a gente precisa? De novas fibras, sim, né? Para geração aí de novos empreendimentos, de novos... E até para o produtor rural, como é que ele vai usar, né, essas máquinas que a gente viu aqui, drones, agricultura 4.0, toda essa inovação sem conectividade no Brasil, né? Isso precisa caminhar. A gente sabe que a gente tem grandes, assim, pedaços, bolsões no Brasil, que isso não chegou aqui. E infraestrutura e logística, nós já caminhamos. De novo, nesse governo foi feito aí muita coisa, né? A gente tinha uma demanda reprimida muito grande aí no Brasil. Houve assim uma revitalização das principais rodovias aí andando por aí tudo, que já eram pavimentadas, estão sendo melhoradas, mas a gente precisa de muito. De novo, falando desse tamanho do agro, desses números, que cada vez, né, que eu vou fazer uma apresentação, eu tenho que me atualizar, que os números estão mudando. Né? A gente viu os números iniciais que eu mostrei, o valor de exportação desse primeiro trimestre subiu 60% do que o trimestre do ano anterior. Uma loucura isso está acontecendo. Então, com certeza, né, isso aqui, essa infraestrutura e logística aqui, e não só isso, a importância de sistema portuário. Teve um PL que eu acompanhei bastante, que é a BR do Mar, que é de cabotagem, a importância disso, como vai desafogar alguns lugares, algumas estradas. E quando eu falo de estrutura, de infraestrutura, eu tomo a liberdade também, gente, de falar de saneamento. Né, saneamento básico, aí, saneamento que a gente tem que ter com as cidades, com as populações. De novo, a minha frase habitual, tem um Brasil ainda para andar, tem um Brasil ainda para ser construída, tem muita coisa aqui que a gente ainda tem que fazer. Olha, isso aqui, até é bom falar hoje aqui na Comigo, pelo que eu vi aqui dentro com vocês. Eu considero, sim, um desafio os pequenos produtores aí no Brasil. Quando a gente fala, e eu falei aí agora, esses grandes números do agronegócio, isso daí é 20% do agronegócio que está proporcionando esses números para a gente. 80% de todo o nosso agronegócio do Brasil, eu falo que ainda está fora do jogo. Está fora do quê? Qual é esse jogo? Esse da Comigo que a gente viu ali fora. Isso tudo que a gente está vendo acontecer ali fora. Isso daí, 80% não tá dentro. E não, necessariamente não são só pequenos produtores, são médios também. Mas esses daqui têm muito mais diferença. Essa foto, até uma pessoa que fez esse PowerPoint para eu trazer aqui para vocês, e até, por sinal, eu tentei trazer uma coisa que eu sabia que eu ia falar para muitas mulheres hoje, mais feminina. Eu falei, põe uma corzinha aí, e eu vou pôr mais cor no final da apresentação, porque eu vou falar com as meninas. Mas essas fotos, eu fui em dezembro na Amazônia. Eu tenho até uma coisa bacana, eu tenho andado muito com a Embrapa aí pelo Brasil, e isso daqui é perto de Manaus, que eu tive com a Embrapa, e fui conhecer um projeto de um povoado muito pequeno, e no meio da floresta. Foi a primeira vez que eu vi o guaraná, que eu achei lindo, nunca tinha visto, né, a plantação, e que eles falam que é o olho da floresta, né, o guaraná, a fruta, assim, é uma coisa muito bacana. E o que eu vi hoje aqui na Comigo? Eu vi na Comigo, e conversando com o seu Antônio, e conversando aqui com outras pessoas, que a Comigo tem um trabalho muito grande e maravilhoso com os pequenos produtores. Parabéns. Parabéns, eu vou levar isso comigo. Quando eu digo vou levar isso comigo, vou falar disso, vou contar, vou passar isso daí para frente, para onde eu for. Parabéns comigo, que eu ouvi falar que vocês têm trabalho. Hoje o seu Antônio me falou, olha, eu tenho produtor de 5 hectares, 20 hectares. Maravilha, gente.
Isso aqui é, sabe, é uma cooperativa fazendo esse trabalho, é um trabalho até social, né, de dar essa força e caminhar, levando tecnologia. Quando eu falo desafio, porque a gente tem muito pequeno produtor. Teve uma outra oportunidade, naquela primeira foto que eu falei de assentamento, quando eu fui na reforma agrária, acompanhando aquilo, de eu andar em alguns assentamentos, que não é essa realidade aqui de Rio Verde, de Goiás, de pessoas que estão precisando de tecnologia mesmo. Então, eu considero isso daqui uma coisa muito importante. Ainda bem que vocês aqui já estão fazendo, já estão realizando isso aqui de alguma maneira. Mas isso aqui vocês sabem tanto quanto eu, né? Isso aqui acho que é o que nós estamos assim, é o grande desafio de todos nós aqui, né? De todos os produtores que estão aqui comigo. A gente estava vindo muito bem, a Lígia hoje de manhã falou isso assim, até melhor do que eu, ela tem capacidade de falar. A gente estava vindo muito bem ali, naquele 2020, produzindo muito, vendendo, exportando, o produtor rural sabendo da sua importância naquele momento, o Brasil bombando, bombando. Chegou 21, a gente foi até o meio do ano ali, mais ou menos. O que aconteceu na nossa vida? Um aumento muito grande do nosso custo de produção. Hoje, eu falo, sem problema nenhum, assim, com muita segurança, que algumas culturas aumentaram quase 100% o custo de produção. Vocês sabem disso, que vocês estão aqui, produzem como eu também. O que eu coloco aqui junto, nesse desafio nós, de produtores rurais? Gestão. Com certeza. Né? Eu falo que antes a gente precisava muito fazer uma gestão acurada, a gente precisava ter, todo mundo precisa ter uma gestão, saber o que vai gastar dentro da fazenda, o básico. Hoje, gente, é muito mais. Eu falo que na categoria gestão a gente subiu de prateleira, nós estamos sendo muito mais exigidos, com certeza. Vocês já sabem, tanto quanto eu, o problema que nós estamos tendo de insumos, que subiram quase 100%, né? Muitos subiram quase 100%, e os fertilizantes, que vocês estão vivenciando comigo, o problema até a guerra que a gente está vendo, uma guerra mundial, problema que o Brasil está vivendo aqui. A coisa positiva que eu vejo nessa questão do fertilizantes é esse plano do governo, né, que está começando, é uma coisa que vai demorar para decolar ainda. E eu falei da Embrapa, mas a Embrapa já saiu pelo Brasil, eles estão numa caravana para ver o quê? Os lugares que não precisam usar tanto fertilizante. Eu acho isso muito positivo. Os lugares que podem ser substituídos os fertilizantes. Eu acho que vai ter uma adequação aí, que a gente vai ter um aprendizado aí para o produtor rural. Olha, eu trouxe aqui para vocês, isso aqui eu peguei a semana passada, na frente parlamentar que eu acompanho. A frente parlamentar, ela fez um top 10, que foi até uma coincidência que eu estava numa reunião da frente, e dentro da reunião, eu vou explicar o que eu participo lá em Brasília, apareceu os top 10 temas do agronegócio que a frente parlamentar está acompanhando. Vocês sabem que a nossa frente parlamentar são 280 deputados, e a gente tem em Brasília uma casa que chama Instituto Pensar Agro. O Instituto Pensar Agro ele é regido por 48 entidades do agronegócio, a ProSoja, a Abramilho, a Sociedade Rural Brasileira, várias entidades, e que, de alguma maneira, trabalham junto com a frente parlamentar. Então, essas pautas, que foi a semana passada que eu estava em Brasília, eu falei, eu vou levar. Isso aqui é só para atualizar, para vocês verem que é algumas coisas que eu falei, mais algumas coisas que tenha mais. Reforma tributária. A frente parlamentar vê essa necessidade da gente caminhar muito nisso, discutir. Prorrogação do convênio 100, né? Está sendo muito discutido. Licenciamento ambiental, que eu já falei, gente, licenciamento ambiental, eu gosto muito de tocar aqui. Esse aqui é um PL de 2004, se eu não estou enganada, ele tem 18 anos que ele está ali e não caminha. Reforma administrativa, né? Nós estamos com essa PEC aí, 32 de 2020. Plano Safra e Seguro Rural, que está, graças a Deus que eu estou dentro de uma cooperativa, a cooperativa trabalha junto aí com os produtores rurais, mas se tem um problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil, no agronegócio, vai ser esse negócio aqui chamado Plano Safra. A gente está com uma dificuldade muito grande de arrumar dinheiro nesse ano para todo esse Brasil, todo esse pequeno produtor e por aí afora. E o seguro rural também. Aqui tem mais um pouco, que continua da frente parlamentar,
que é a discussão dos pesticidas, né, que tem esse PL 6299, a implementação do Código Florestal. Olha que interessante, eu coloco como desafio, né, isso junto ali com a frente, eles continuam, todo mundo continua junto com a mesma ideia, a necessidade dessa implementação. A Lei Candir, o futuro do crédito rural está sendo muito discutido. Tem 3 comissões de política agrícola que eu considero, estou aprendendo também, muito importante no Brasil. Uma é a política agrícola do MAPA, outra é a política agrícola do Ministério da Economia, e outra é o Comitê de Política Agrícola do Instituto Pensar Agro, que eu estou tendo a oportunidade de tocar. Para mim, está sendo um desafio aprender isso aqui também e tocar esse Comitê de Política Agrícola. E o futuro do crédito rural está sendo muito discutido. Como é que nós vamos caminhar para isso? Estou aprendendo junto, estou caminhando junto. Outra coisa que vocês estão ouvindo muito falar, todo produtor, mercado de carbono, né? Isso aqui é um PL de 2021 que, de alguma maneira, tem que andar. Como é que... Tem muita gente que pergunta assim para mim, quando é que eu, produtora rural, eu mesma, que estou lá no interior de São Paulo, alguma vez eu vou ser favorecida nesse mercado de carbono? Parece que está longe ainda da gente. Isso aqui nós temos que caminhar. E regularização fundiária, que foi que eu falei para vocês, que eu acompanho bastante. Mas vamos falar um pouco de coisa boa também, que eu só falei de desafio até agora. Olha, antes da coisa boa, né, tem mais uma que eu acho que é a pior de tudo. Para mim, o pior desafio, mais difícil, não é o pior, é isso aqui. Tá? Eu tenho oportunidade, como eu citei para vocês, em alguns momentos, de falar fora do agronegócio. Eu tenho convite. Esse mês, agora, mês passado, acho, teve um fórum, começou a ter tudo presencial em São Paulo, eram 600 mulheres, advogadas, juízas, senadoras, e um monte de gente lá, e muita gente fora do agronegócio. E eu sempre falo que eu tenho a sorte e a infelicidade de sempre ser a única mulher, única representante ali falando do agronegócio. E isso aqui é onde eu tenho mais difícil. Eu continuo firme, eu vou falando, eu falo que eu conto a nossa história, mas, sem dúvida, isso aqui, todo mundo que está aqui sabe que é a maior cobrança que a gente tem, né? Isso daí... fora do agronegócio, essa eu não tenho dúvida que é a nossa maior dificuldade. Como a gente realmente passar a imagem, que as pessoas realmente comprem a ideia do que nós estamos fazendo e quem nós somos nesse Brasil realmente de positivo. Falando de coisa boa, eu acho que é falar da Comigo aqui hoje, né? Falar de que eu citei um pouco da tecnologia aí que vocês estão, que eu estou vendo aqui dentro. Isso aqui é uma das coisas que eu fiz agora, acho que é esse mês. Acho que tem uma foto aqui, essa primeira eu tive a semana passada, acho que eu perco a noção, não sei, acho que foi a semana passada que eu estava em Sinop, que é essa integração lavoura e pecuária. É um espetáculo. Eu fui na Embrapa Agrosilvo Pastoril, acompanhando, essas árvores vão ser cortadas agora. Eu considero o LPF, com certeza, integração lavoura-pecuária. Eu falo que, quando eu quero falar alguma coisa bacana, eu falo de LPF, né? Um grande tema aí para a gente, a super tecnologia. As outras fotos, a primeira, eu acho que é do Senargem. Eu tenho a oportunidade de hoje ser conselheira de uma das partes, né, da Embrapa, que é o Senargem, que é um espetáculo ver que o Brasil, né, aqueles tanques que a gente tem ali, que são os grandes, que são os bancos de semente do Brasil. E tudo que a gente produz é guardado ali na Embrapa, sabe? Foi a segunda visita que eu faço no Senargem de ver. E essa outra foto também, eu acho que foi lá. Eu acho que falar de tecnologia é falar do que a gente já está falando, né? Da agricultura aí de baixo carbono. É isso que a gente está perseguindo, sem dúvida. Eu acho que é falar do que nós estamos fazendo muito, que é o manejo adequado aí de pastagens, por exemplo, essa proteção do solo e da água. A gente está falando, às vezes eu falo, eu quero falar da água.
eu quero falar da proteção do solo e da água. Eu tenho me colocado em algumas discussões querendo falar sobre isso, mostrar o que a gente está fazendo. Eu acho que é falar também, gente, dessa procura incessante que a gente está fazendo de produtividade. Né? Com certeza, não vou falar números aqui, que vocês sabem tanto quanto eu, né? E a manutenção da fertilidade do solo. A gente tem buscado muito isso. Nós temos trabalhado isso. Com o quê? Com isso que está aí fora. Né? Com o que está aqui fora na Comigo, o que está nesses estandes, com todas essas inovações que a gente está vivendo aqui. Sabe? Me emociono. Tem algumas situações que eu ando no Brasil e me emociono e eu levo comigo. Sabe? É ver isso. Mas também falar, como a Lígia falou, ontem eu cheguei em Goiânia, eu vim com a Lígia, nós viajamos 3 horas quase de carro junta, conversando, do arroz com feijão, o básico. E o básico, às vezes, é o que eu faço dentro. Eu sou pecuarista. O que eu faço dentro da minha fazenda, e que eu acho que vocês também fazem, é um manejo adequado de pastagem, não é? É a gente saber a hora certa de tirar o boi do pasto, é a gente saber suplementar ou não na hora certa, vamos adubar ou não vamos. Eu acho que o básico também, mais do que essas grandes tecnologias que, às vezes, ficam assim, algumas pessoas não conseguem alcançar. Eu mesmo, para comprar uma máquina dessa hoje, é uma história. Né? Acredito que é para a maioria da gente. Então, eu acho que tem o básico para ser feito na tecnologia. E aí, eu acho que eu lembro aquela coisa antiga que eu falei, de 80% dos produtores que estão fora desse jogo. Nós temos muito para caminhar ainda. Futuro, gente, nosso, a gente já está vivendo. Né? A gente já está vivendo isso aqui, é hoje, com certeza. Só que tem essa palavrinha, eu vou falar bem pouco disso aqui, que é o ESG, é a sustentabilidade, que onde eu ando, e vocês também, a gente é super cobrado. Né, do Brasil ser sustentável, da gente ser cada vez mais, né, socialmente sustentável, a gente está super adequado. E eu tenho certeza que a gente já está caminhando, mas eu acho que a gente não vai poder fugir dessa pauta. Cada vez mais, por cobranças, até que a gente querendo ou não, as cobranças estão chegando internacionais, a gente vai ter que se adequar, sim, para tudo isso. Eu acho que eu estou chegando aqui no fim da primeira parte, vamos ver, que eu não lembro mais. Isso aqui. Vou beber até uma aguinha para falar por que eu vim aqui. Olha, obrigada. Me emociono, vim falar para as mulheres do agronegócio. Né? Eu sou produtora rural e eu sei que a Comigo me trouxe que hoje seria um dia comemorativo para as mulheres. Eu tenho algumas histórias, eu sou, né, de uma família de produtor rural, falo que a gente só sabe fazer isso lá em casa. Mas eu tenho, quando eu falei da Sociedade Rural Brasileira, ela tem 103 anos e eu sou a primeira presidente em 100 anos. E isso foi muito comemorado. Né? Quando eu fui eleita, pela Sociedade Rural ser nacional, foi muito festejado pelas mulheres do agronegócio do Brasil. E eu tenho falado para nós, há 2 anos e pouco que eu estou presidente, que tomara que a gente pare de comemorar. Tomara que a gente não precise comemorar tanto, mas que isso seja habitual nas nossas vidas, que seja normal, que a gente ande nisso daí com uma naturalidade. Né? Peço isso. Planto isso, tenho falado aí por onde eu ando do Brasil. Agradeço vocês terem me chamado aqui demais para falar um pouquinho da gente. E quando eu falo da gente, eu gosto muito de falar um pouquinho. Eu tenho 3 slides aqui para falar um pouquinho da gente. Eu gosto de falar um pouquinho do passado. Quem veio antes da gente? Todo mundo aqui tem a tia, tem a avó. Às vezes eu ando, alguém fala assim: eu tenho uma tia que tem uma história parecida com a tua. Eu tenho uma avó que trabalhou muito. Né? A gente tem os nossos ídolos, tem as pessoas. E eu aprendi há um tempo atrás que eu adoro contar essa história aqui. Que 1500, gente, eu não sei se 1530, o Martim Afonso de Souza estava aqui, cuidava de uma parte do Brasil, e ele trouxe a mulher dele para cá, que é a Ana Pimentel. Eu adoro contar essa história. Gente, teve uma hora que ele voltou para Portugal,
Quando ele voltou para Portugal, essa mulher deu um arraso nesse Brasil, que vocês não sabem. Tanto que eu aprendi isso com uma pessoa, um amigo muito querido, que falou assim, Teca, a Ana Pimentel, em 1500 e pouco, foi a mulher que trouxe gado para o Brasil. Eu não sabia disso. Ela introduziu o gado para o Brasil, ninguém fala isso. E ela chegou aqui, ela começou a plantar laranja. Por quê? Porque ela via que chegavam os navios aqui e o pessoal tinha escorbuto naquela época, que é falta, né, de vitamina C. Ela começou a plantar laranja. Aí ela trouxe outra coisa para o Brasil, trigo também. Começou a plantar, se eu não me engano, arroz. Então, eu gosto dessa história porque eu falo assim, gente, essa mulher ficou sozinha e ele falava, não, você fica aí cuidando. Quando ele saiu daqui, ela fez essa revolução e caminhou muito aí. Eu trago esse sempre junto para a gente, da gente lembrar que teve gente antes da gente que já, de alguma maneira, já fez muita coisa muito mais bacana do que eu e qualquer uma outra. O que eu tenho para falar para nós? 2 coisas que eu já falei muito aqui hoje. Capacitação. Nós, mulheres, cada dia que eu saio da minha casa, eu estou indo embora correndo, saindo daqui, e vou contar, eu nunca conto onde eu vou, eu espero as coisas acontecerem antes de contar. Mas aqui, a energia super boa, pessoal bacana, positivo. Eu estou indo para os Estados Unidos amanhã à noite, e cada vez que eu vou, em qualquer lugar, eu tenho que estudar. Até para vir aqui falar com vocês. Eu sentei ali com a Ciomara, que eu quero agradecer o carinho da Ciomara, a paciência dela, de ter me trazido aqui todo mundo. E eu estudo, eu penso, eu faço um raciocínio para começar a falar. Então, todas nós, cada vez mais, estudando, capacitando, a gente estando preparado, eu não tenho dúvida que as novas gerações, que são as nossas filhas, as sobrinhas, vão ser muito melhores do que eu, do que a minha geração, que teve que assumir no meio da estrada. Eu sou da família de produtor, mas eu trabalhava em outra coisa, chegou a minha hora de assumir uma fazenda. Quantas de nós aqui não é a mesma história? E nós tivemos que aprender no meio do caminho. Então, capacitação. Cada vez mais, que a gente estude e que a gente mande quem está perto da gente estudar. Segunda coisa, gente, que é o que mais acredito na vida, independência financeira, para homens e mulheres. Ter o nosso trabalho, a nossa dignidade, que cada um ganhe o seu dinheiro, pouco ou muito. É aqui, com a independência financeira, que a gente vai conseguir ter voz, de andar, se posicionar. Eu não tenho dúvida disso daqui. Tenho falado muito isso daí nas poucas oportunidades. Por falar nisso, faz 2 anos que eu não falo para as mulheres. Muito importante isso aqui para mim hoje. E, para finalizar a minha palestra, eu não tenho dúvida, andar junto. Andar junto, ouvir umas às outras. Eu não tenho dúvida disso. Eu me lembro que em 2017 eu comecei, foram as primeiras palestras que eu fiz pelo Brasil, eu lembro que eu comecei a andar a todos os estados, e eu falava uma frase que continua a mesma hoje aqui, em 2022. Enquanto uma der a mão para a outra, e a gente for se levando, gente de Deus, ninguém segura mais esse movimento de emancipação que a gente está tendo. Não tenho dúvida que a gente se ouça, que a gente caminhe junto e nos dê a oportunidade de caminhar. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada de estar aqui com vocês. E eu queria falar de algumas mulheres que estão aqui, que são mulheres da terra, né, que são de vocês aqui. De alguma maneira, é uma homenagem aqui que eu faço para vocês. A Renata, que está aqui, minha amiga, Renata Ferguson, que é da terra. Olha, quanta gente que está aqui, que eu estou mandando um beijo grande. Obrigada, obrigada. Cadê minha amiga que está aqui? Querida, obrigada, viu, de você estar aqui comigo hoje, tá bom? Uma grande representante nossa aqui do agronegócio também, a todas vocês que vieram me ver. Estou à disposição, vou sair correndo, mas converso com vocês um pouco ainda. Beijo, meninas, obrigado.